A Lua, ela tem um trajeto em torno, né, da Terra, que a gente em astrologia considera em torno do Sol, né, a órbita da Lua, de 28 dias, ou seja, né, na abóbada celeste, ela em 28 dias ela percorre os 12 signos, ou seja, a Lua aproximadamente ela passa ao longo do ano 12 vezes por cada signo. E o que vai variar? O que vai variar é que, de acordo com o Sol, em cada signo que ela passar, em um mês ela vai passar como lua nova naquele signo, no outro mês ela vai estar como quarto crescente, no outro mês ela vai estar não exatamente no quarto crescente, mas no caminho para, e aí ela vai crescendo, chega a lua cheia e depois ela começa a minguar até fazer o quarto minguante e completar os seus 12 ciclos. Então, em relação ao Sol, ela faz 12 percursos desse ao longo do ano, né? Então, por isso que em cada época do ano, ela tem um aspecto diferente, fora o aspecto para os outros planetas, tá? Mas, como ela é muito rápida, passa por todos esses signos e influencia muita coisa no nosso planeta, porque a Lua rege as marés e as águas. Imagina planeta como o planeta Terra, onde a gente tem a maior parte da superfície de água, de mar. Então, a Lua influencia nas altas e baixas, né, da maré, e isso influencia a vida no planeta, né? A Lua também rege o crescimento, tá? Tanto o crescimento do bebezinho na barriga da mãe, não é? Vocês provavelmente já ouviram, antigamente se contavam, né? Hoje em dia, né, as mulheres não se ligam muito nisso, mas as mulheres contavam as luas para o parto, tantas luas até o parto, e então a Lua rege esse crescimento, né, do bebê dentro da barriga da mãe, assim como o crescimento da lavoura, não é? O plantio tem uma época certa para plantar, uma época certa para arar a terra, para plantar a sementinha, e dali o crescimento até a colheita, tá? E a Lua tem interferência em tudo isso, né? Mas na nossa vida, o nosso corpo tem 70% de água, então vocês imaginam que com esse sobe e desce das marés, isso também acontece dentro do nosso corpo, e isso acontece com o nosso humor. E é claro que as pessoas que têm uma lua forte no mapa, principalmente, né? Quem tem lua em Câncer, quem tem lua em alguma casa angular, ou uma lua nos outros signos de água, de peixes ou de escorpião, essas pessoas são mais sensíveis à lua, tá? Tanto as que têm nesse signo, quanto as que têm a lua, por exemplo, na casa 1, na casa 10, na casa 7 ou na casa 4, que são as casas angulares, porque ela está mais em evidência. E aí essas pessoas sentem mais as variações da lua na sua vida, tá? Tanto na variação do humor, quanto nas outras questões envolvidas. Porque a Lua rege os nossos vínculos afetivos. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se já estudaram sobre isso, mas a maneira como você faz vínculos afetivos, né? E com o que você faz vínculos afetivos, com quem ou o que, é analisado através da Lua no seu mapa, tá? Então, ela tem esse poder sobre o nosso emocional. Mas de onde vêm essas questões, né? A Lua, quando você analisa a Lua no seu mapa natal, a gente vai buscar ali as questões que estão ligadas ao emocional, sim. Não é? Porque é a principal característica da Lua no nosso mapa. Mas a Lua, como eu falei ainda agora, ela rege a nossa memória. Então, né, se você tem boa memória ou memória ruim, isso também é indicado pela Lua no seu mapa. Mas mais do que a memória, digamos assim, de fatos ou de situações que você, né, de coisas
por exemplo, lembrar de datas, lembrar de um evento que aconteceu. Mais do que isso, a Lua, ela está associada à memória afetiva. A memória afetiva que você tem das situações da sua vida, tá? Então, essa memória, obviamente, né, se é memória, já é alguma coisa que indica que é passado. E a Lua rege, né, a memória e o passado. Ela está associada ao passado. Quem joga cartas também, tarô, ou né, a carta do tarô no baralho, né, de tarô tradicional, Lenormand, e o baralho cigano também tem a Lua, são cartas associadas ao feminino e ao passado. Então, essas questões também estão presentes na astrologia. A Lua, obviamente, é a maior representante do elemento feminino no mapa, tá? Em qualquer mapa, mapa de mulher e mapa de homem, e ela está vinculada especialmente à mãe, mas também pode identificar a relação da pessoa, dono do mapa, com os pais na infância, mas principalmente a mãe. Por quê? Porque esse vínculo é sempre mais forte do ser com a mãe, porque foi a mãe que gerou ali dentro, que passou 9 meses carregando, né, em geral 9 meses, carregando aquele ser dentro de si. Então esse vínculo é mais forte do que o vínculo com o pai. Mas, obviamente, nos primeiros meses de vida, na primeira infância, a Lua no mapa também reflete como foi essa primeira infância da criança, né, do ser, o dono do mapa, com a sua família de origem, com os pais, o relacionamento com os pais, mas especialmente com a mãe, tá? Então, através da Lua, você consegue descobrir aquela memória que a gente não consegue acessar. Por quê? Porque nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos de vida, você passou por, né, experiências, você teve anos que não ficaram registrados na sua memória cognitiva, né, de raciocínio. Não é captado por isso, mas é uma memória afetiva. Essa memória afetiva, ela fica registrada em algum lugar do cérebro que não é o hemisfério racional, mas é aquele das sensações. Então, as suas experiências, né, dos seus primeiros 2 anos de vida, elas marcaram a sua vida de uma forma que você não vai se lembrar. Quando eu tinha 2 meses de idade, eu caí da escada, ou eu caí do berço, ninguém lembra disso, né? A não ser que seja um trauma tão grande que ficou de alguma forma marcado. No entanto, essas memórias podem ser acessadas sim através de uma terapia, de uma hipnose, de alguma técnica que acessa essas informações que não estão ali naquele lugarzinho onde você guarda a memória da festa que você foi na semana passada, ou da primeira comunhão, ou de uma professora que você gostava muito no 3º ano, no primário. Essas memórias, coisas que aconteceram, né? Alguma coisa que aconteceu que você tem isso na memória, mas as coisas mais antigas você não consegue acessar, mas elas estão lá e elas são regidas pela Lua e elas vão acrescentando pedacinhos da sua história no seu comportamento que não são conscientes para você. Ou seja, muita gente me diz assim, eu não me reconheço em nada do que as pessoas falam sobre o meu signo lunar. E é normal. Por quê? Porque são impressões. O signo lunar e as condições da Lua, eles estão falando do seu mundo emocional. E quando a pessoa é muito racional, ela não consegue mesmo reconhecer em si essas características, tá? E as pessoas que são mais lunares conseguem reconhecer, mas a grande maioria das pessoas
não reconhece em si, porque é uma consciência, é um autorretrato, é um reflexo seu que você não tem muita consciência dele. Então são características que muitas pessoas não reconhecem, porque você muitas vezes não consegue expressar isso e você não consegue reconhecer em você mesmo as características da sua lua, tá? Porque são sentimentos, são impressões, é uma coisa que fica mais subliminar. Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.